Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje eu acho que a gente vai concluir a parte lá de camada limite. E eu vou concluir essa parte com um videozinho mais. Acho que eu vou tentar fazer assim agora. Cada vídeo de estudo, quando termina o tópico, vamos tentar ver o que é que a gente pode aplicar isso na engenharia automotiva. É o que a gente vai ver hoje, né? Mas só depois de eu me apresentar. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília, onde me formei em 2024. Logo depois que eu me formei, eu fiquei desempregado. Mas eu passei no doutorado, que é onde eu estou hoje, na Universidade de Brescia. Aqui é o alojamento estudantil, né? Que eu chamo carinhosamente de cativeiro. Vamos começar. O vídeo de hoje, a gente vai partir desse ponto que nós paramos no vídeo passado. Olha que coisa óbvia. Mas o ponto é que no vídeo passado a gente concluiu a camada limite em superfícies curvas, certo? Superfícies que possuem uma curvatura mínima. Por quê? Porque dependendo da curvatura, não vai fazer muito efeito. Tem outra coisa também. O fato é que a gente precisa entender o efeito disso no automóvel. E aí a gente viu aqui, né? A gente viu basicamente que eu tenho as coordenadas y, x como usual, mas eu também vou ter uma coordenada eta e xi, que vai ali estar tangente à curvatura e normal à curvatura, certo? Isso é uma forma da gente conseguir trabalhar dentro dessa curvatura, beleza? E eu também mostrei os pontos críticos, mas vamos lá. O ponto é que a curvatura da carroceria certo? A curvatura da carroceria, ela cria gradientes de pressão, certo? Que vai determinando ali como a camada limite vai variar, vai se comportar, né? Então a curvatura da carroceria cria gradientes de pressão que controlam o comportamento da carroceria ou o comportamento da camada limite. Certo? Então, qual é o efeito disso? Dependendo da geometria que eu tenho, ou eu vou fazer o escoamento aderir à superfície, ou eu posso provocar separação. Então isso é importante. Pois, a depender da geometria, ou seja, da forma da carroceria, eu posso atrair essa camada, eu posso fazer essa camada, o escoamento aderir, ou posso fazer o escoamento
se separar da superfície. Se separa, é ruim, não é bom não. Então a gente não busca separação, né? Diferente de casamento, que buscamos sempre a separação, né? A gente busca aderir de uma certa forma. Ok, então acontece isso aí. A depender da geometria, o escoamento pode aderir ou provocar separação. Pode aderir ou se separar da superfície. Beleza. Ok. Então, beleza. Eu já tenho esse desenhozinho da carroceria. Vamos aproveitá-lo. Copy, paste. Vamos trazer ele para cá. E vamos só... Beleza. Nós já sabemos dos pontos críticos, certo? Nós já sabemos dos pontos críticos. Ok. Beleza. Então já sabemos aqui dos pontos críticos. Então tá aqui minha carroceria. Já vemos aqui os pontos críticos. Eu vou só completar o desenho, né? O famoso 3 volumes, né? E temos aqui nosso automóvel, né? Vamos concluir isso aqui. Famoso 3 volumes, certo? Ok. Mas aqui o famoso 3 volumes, carrinho facinho de ver. Beleza. Vamos aqui as rodas e ok. Ok. Então, temos aqui capô, para-brisa, teto. Teto. Beleza. O grande ponto é a gente entender uma coisa. Em geral, o automóvel é o que nós chamamos de blunt body. O automóvel
é considerado um blunt body, certo? O que isso significa? Vamos tentar falar português, alemão, filha da puta. Fala português, alienígena, filha da puta. O que é um blunt body? E por que que a gente vai se referir a isso muitas vezes? Porra, esse nome aqui em português é meio foda. Um blunt body ou... Deixa eu ver o que ele me diz. Corpo não afilado. Certo? Então, um carro considerado um blunt body, o que significa? Que a separação do escoamento não é uma possibilidade. Né? Não é uma possibilidade, ela vai acontecer. Ela é inevitável. Ela é inevitável. Exemplos de blunt body. O automóvel convencional é um blunt body, né? Uma esfera é um blunt body, certo? Um caminhão é um blunt body, né? O contrário de um corpo afilado, não afilado, é o corpo afilado. De forma análoga, existe um corpo afilado. Que em inglês a gente chama de streamlined. Streamlined body. E aí, como exemplo, eu tenho perfis aerodinâmicos. Eu tenho... como é que eu posso dizer? Gota d'água, um avião, um carro de Fórmula 1 pode ser considerado um streamlined body. Por quê? Porque eles são otimizados para isso. O avião e o carro de Fórmula 1, evidentemente. A gota d'água, ela é naturalmente um blunt body, né? Então o blunt body ele teria um escoamento mais ou menos assim, né? Deixa eu tirar o nome aqui para atrapalhar. O blunt body ele teria um escoamento mais ou menos assim. Que tenderia
a separação, certo? E essa separação, eu vou botar aqui blunt body. Essa separação gera uma zonazinha muito inconveniente que a gente chama de arrasto. Arrasto não é arrasto, que é o wake. O wake é um rastro, né, de ar, de fluido caótico, né, logo depois depois que passa pelo corpo, né? E no caso do streamlined body, né? Então vamos pegar aqui um carro com perfil aerodinâmico bem afilado, né? Daqueles que competem naquelas competições de economia de combustível, né? Copy, pastel, certo? Vamos pegar esses carros aqui. Então tenho aqui ele, pode ser até o carro de Fórmula 1 também, né? Vamos pegar esse carro, né? Então tenho aqui um carro com perfil streamlined, né? E aí, como que seria o escoamento nesse caso? Ele seria um escoamento que teria uma separação bem pequena, mas isso a gente não vai ver agora. Ele teria bem pouca separação. Isso é só para a gente entender, né? Então o automóvel ele sempre vai ter separação. O seu Celta, né? O seu Monza, o seu Fusca, né? O seu Sandero sempre vai ter separação, né? Beleza. O ponto é saber, o grande ponto da aerodinâmica automotiva é saber onde a separação vai acontecer. O desafio do design de carroceria é entender saber onde a separação vai acontecer. Certo? Beleza. Aí o que a gente pode relacionar a isso? Certo? Como que o engenheiro vai entender aonde isso ocorre? A gente pode usar o que a gente viu nesse tópico de camada limite, né? Vamos relembrar aqui. Uma das formas de compreender, não é nem estimar, vamos lá. Uma das formas de estimar essa separação é quando eu tenho um gradiente de pressão favorável, certo? Então eu vou ter menos chance de separação. Então eu já sei que aquele ponto onde tem um gradiente de pressão favorável, eu não vou ter separação. Então uma das formas de estimar a ocorrência de separação é observar
os pontos da carroceria, observar os pontos da carroceria, peraí. Não sei se a gente viu isso ali. Tá, vamos introduzir isso aqui. Deixa eu ver. BP. Ok, então para estimar essa separação, é observar os pontos da carroceria onde o gradiente observar, não. O desafio do design é saber onde a separação vai acontecer. Uma das formas de estimar a ocorrência de separação é observar o gradiente de pressão em determinados pontos da carroceria. Observar. Não, é calcular o gradiente de pressão. Eita, que eu tô me confundindo. Calcular o gradiente de pressão okay, em determinados pontos da carroceria. Por exemplo, capô, para-brisa, e na parte traseira e traseira. Então tá, a gente volta aqui para o nosso desenho. Então vou observar o gradiente de pressão no capô, no para-brisa, no teto e na traseira. Posso pôr esses pontos aqui. Eu posso espalhar aqui pontos de medição de pressão, certo? Beleza. E aí nos vídeos passados a gente viu o gradiente de pressão principalmente no tópico Boundary Layer Thickness, que a gente viu, que eu vi, não falou muito disso, mas no Boundary Layer Over a Non-Planar Surface, ou seja, a camada limite é uma superfície curva não planar, uma das principais relações é
é dp. O gradiente de pressão é dp dx, certo? Mas a gente viu também dp de eta, que é o que? Bom, vou botar aqui gradiente de pressão, né? Que é o que? É justamente isso aqui. Copy, e aí vamos trazer para cá, paste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os gradientes de pressão, né? dp dx, dp de eta, porque para saber se eles são adverso, favorável, né? E isso a gente vai ver no próximo tópico. Como a gente viu camada limite, né? O grande ponto é... Eu acho que a gente viu essa parte também. A gente viu partial U, partial Y na parte de boundary layer. Ok, certo. Então ok, então temos aí gradiente de pressão, que é o que a gente vai buscar calcular. Esqueci da palavra pressão, gradiente de pressão. Então a gente precisa calcular o gradiente de pressão em determinados pontos da carroceria. Por isso que quando às vezes se você pega uma foto de um carro dentro do túnel de vento, você até consegue ver alguns pontos na carroceria. Não é aquelas fitinhas não, mas é como se tivesse um ponto e um fio, que são pontos de medição de pressão, né? Ok. E a camada limite? A camada limite influencia na aderência do escoamento devido à energia deste. Uma camada limite laminar tem pouca energia. Certo? Tem pouca energia perto da parede. Então o escoamento tende a separar com mais facilidade, mais cedo também. Tende a separar mais cedo. Quando a camada limite
é turbulenta, certo? Existe mais energia perto da parede. Há mais energia perto da parede. E aí? E aí que isso ajuda o escoamento a escorrer mais rápido, a permanecer aderido por mais tempo. Então preciso de um escoamento, eu preciso de um certo caos, né? Eu preciso do caos do escoamento turbulento, né? Mais energia perto da parede que mantém o escoamento aderido por mais tempo. Certo? Beleza. E isso tem também a ver, se eu tô falando, beleza, é porque assim, quando a gente fala de energia, então eu tenho velocidade, né, eu botei uma variação ali, então eu vou ter uma resistência uma resistência devido ao atrito, né, do fluido com o corpo, né? Beleza. E aí chega um ponto que mesmo, né, mesmo nisso, né, mesmo com uma camada limite turbulenta, eu vou conseguir a separação. Por quê? Porque separação, a gente precisa entender. Certo? Deixa eu ver, eu posso pôr essa equação aqui. Então, vou manter o escoamento aderido por mais tempo. Entretanto, existe um limite. Um limite. Que é quando o quê? Quando a derivada parcial de U em Y na parede, aí a gente passa esse tracinho com W, isso tudo dá zero. Quando isso acontece, o escoamento está separando ou está em vias de separar. Fisicamente, isso significa que a tensão, a tensão de cisalhamento na parede vai a zero. Na parede tal 1, 2
vai a 0. Certo? Ok. Beleza. Vai a 0. Então, consequência disso aqui é o que? Tal 1, 2, que é igual ao que? Tal 1, 2 na parede é o que? Coeficiente de atrito, mi vezes partial u, partial y na parede. Então isso também vai a 0, certo? Beleza. Aí o que acontece? O fluido dessa forma, o fluido perde impulso, certo? E a camada limite não vai conseguir vencer o gradiente de pressão. Não consegue vencer o gradiente de pressão. Eu ainda não falei, a gente falou de gradiente de pressão no tópico que a gente estudou, mas eu vou falar mais dele. Eu não quero falar nesse vídeo porque tem um tópico só de separação. Eu tô querendo falar aqui mais dos efeitos da camada limite na aerodinâmica, né? E aí depois a gente vai entrar no tópico 7.8, que é o tópico já de separação, aderência e rastro. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Na verdade é um outro tópico completo. Então, a camada limite não consegue mais vencer o gradiente de pressão, que nesse caso é adverso. E aí, só para deixar um pouco claro, deixa eu ver, cadê? dp dx maior que 0. Mas eu não vou explicar essa parte agora, porque isso é do tópico de separação. Só fiz aqui indicar, né? Beleza. Então, Então, o que acontece? Portanto, a carroceria do carro possui diferentes seções e aí eu tenho aqui capo,
para-brisa, teto e traseira. Possui diferentes seções que modificam, vão alterando essa distribuição de pressão, que modificam a distribuição de pressão ao longo da carroceria, ao longo do veículo, né? Ao longo do veículo. Certo? É essa distribuição de pressão de pressão que impacta, que controla a evolução da camada limite. Certo? Beleza. De forma que a interação certo? A interação entre gradiente de pressão e camada limite vai determinar o ponto de separação. Interação entre o gradiente de pressão e a camada limite vai determinar onde a separação vai ocorrer. Vai determinar também o quanto de rastro esse carro vai deixar. Vai determinar o arrasto. Então, vai determinar onde ocorre a separação. Onde a separação vai ocorrer. O tamanho do wake, certo? Ele vai ser alto, vai ser baixo, vai ser alto, vai ser estreito, baixinho, né? Importante isso aí, certo? O tamanho do wake, o arrasto aerodinâmico, e outra coisa muito importante. E o que? O que isso vai determinar também? Uma coisa extremamente importante quando se trata de carros de rua, principalmente. Sustentação.
Então, essa correlação, todo esse trabalho para entender a camada limite é importante, porque quando a gente entender na parte de separação o gradiente de pressão, a gente vai entender que a interação entre gradiente de pressão vai nos ajudar aos pontos de separação. Por quê? Porque essa interação determina o ponto de separação, o tamanho do wake, o arrasto, porque se eu tenho um wake grande, ele vai gerar mais arrasto, e a sustentação. E a sustentação. Eu acho que a gente pode fechar esse tópico. Isso nos faz entender por que eu fiz questão de ressaltar a sustentação, certo? Por quê? Porque carros de rua são blunt bodies, certo? Então eu vou ter separação e eu vou ter wake, certo? E o que acontece? Eu tenho essa distribuição de pressão, ela não é ideal, principalmente quando eu tô pegando carros mais assim, digamos, para as massas, né? Aí o que acontece? Debaixo do carro, o escoamento também é importante. E eu vou ter um assoalho que não tem ali uma cobertura. Então o fluxo vai ficar esbarrando ali em escapamento, suspensão, qualquer outro componente mecânico que esteja ali, certo? Então vai se dificultando o cenário para criar uma baixa pressão debaixo do carro. Na parte superior, o ar acelera, né? Sobre capô e teto, o ar acelera, certo? E aí eu vou ter uma pressão relativamente baixa. Aí é que tá. Em determinadas velocidades, essa distribuição de pressão pode gerar uma sustentação, né? Então, carros de rua sem apêndices aerodinâmicos bem planejados, não é aquele aerofólio que você botou no seu Gol, ele pode acabar tendo lift, né, tendo sustentação. Então, no caso, carros comuns como hatchback, sedãs, SUVs, ele tende a ter um coeficiente de sustentação aerodinâmica um pouco maior do que zero. Por quê? Porque já está implícito no projeto do carro que o objetivo não é performance, é consumo de combustível e tráfego, trânsito de pessoas. Se a gente começa a partir para carros esporte, e carros esporte mesmo, não é Gol GTI não, tô falando, carro feito já com o intuito dele ser um carro de performance. E aí você pode pegar qualquer carro de performance, né? Não é, sei lá, Siena Sport, não, tô falando de um Porsche, de, sei lá, uma Ferrari, um Corvette. Esse tipo de carro, o design dele já visa ali um lift 0 para negativo. Por quê? Porque eu preciso estabilizar o carro em alta velocidade. E carro de competição, carro de competição só basta olhar para ele, certo? Já se trabalha com um coeficiente de sustentação menor do que 0, certo? Então, é por isso que esses estudos que a gente fez aqui, esse foi o tópico 7, né? Esses estudos são importantes, no fundo, para que a gente entenda isso. Ok? É isso. Finalizamos aqui essa parte.
certo? Finalizamos aqui essa parte de camada limite. Vamos entrar no tópico de separação no próximo vídeo. Eu já dei aqui uma pincelada mais ou menos do que a gente vai ver. Gradiente de pressão. Ok? Estejam preparados para o próximo vídeo de tortura acadêmica automobilística. Até a próxima.